Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Bem, nós vamos comentar hoje sobre um título que é muito importante para todos nós da mensagem. Bran, perfeito, perfeição. Nós temos aqui o profeta do século XX, que foi escrito nos dias do irmão Branham, e irmão Branham examinou tudo isto. Então nós sabemos que é real, é verdade, e por isso podemos falar sobre o significado. Também ver que não quer dizer que alguma pessoa que tem um nome que tem um bom significado, e que aquela pessoa vive o significado daquele nome. Nós temos aqui o profeta do século XX, 270, que diz assim: o nome original deste homem é Branham, B-R-A-N-A-M, falta o H. Mas seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H, convertendo-o em Branham. Isso não mereceria nenhuma atenção especial, exceto que agora no campo espiritual há dois homens cujos nomes terminam com H-A-M, Gran e Bran. Para muitos seus ministérios particulares são os de maior alcance. Bem, vamos falar sobre isso, sobre este H, que a gente sabe que foi o pai do irmão Branham que colocou. E mesmo que qualquer pessoa, nós temos aqui no Brasil mesmo alguns William Branham, mas não quer dizer que o significado deste nome pertence a eles. É isto que eu quero que você entenda sobre o significado do nome. Talvez você diz, não há importância alguma, então eu quero ler para você. Eventos modernos são esclarecidos por Profecia 255. Agora veja a era onde estamos vivendo. Não estamos vivendo neste tempo de Sodoma? Observe o mensageiro ao grupo de Abraão. Observe os números, letras, a numerologia do seu nome. Você diz, não há nada de especial no nome. A irmã Branham diz assim, nunca deixe que alguém lhe diga isto, porque há algo de especial no nome. No nome Gran, mesmo com 6 letras, o mensageiro às denominações, ao mundo, o grande evangelista que Deus usou em seu espaço de tempo que viveu na terra. E nós temos o outro, que é Bran, com
7 letras. Agora, guarde bem, irmão Brano está dizendo, observe os números, é 7. B-R-A-N-H-A-M, é 7. As letras e a numerologia do seu nome. Esse nome só podia vir neste tempo, diz o profeta, assim como o nome Rick e Elvis também tinha que vir no tempo, que era o tempo do irmão Brano. E temos o significado também, Elvis significa gato e Rick significa um rato. Isto tudo cumpriu no tempo dos Estados Unidos, quando Deus estava operando através de uma numerologia, através do 7. Você sabe que Roma também é edificada sobre os 7 montes, mas o número mesmo deles é 666. É o número do homem, a numerologia do homem, do mundo da perdição. Mas temos o número 7, que é uma numerologia de Deus. Os ungidos 130, a irmã Brana diz que 7 é perfeição. E se você que crê no profeta pode entender estas coisas, que irmão Brana não estava falando de um simples número 7. Ele não estava falando de simples letras, mas ele estava falando da manifestação do dia que ele estava vivendo. Só que ele não podia dizer tão claro. Mas para mim não precisa falar mais claro do que isso. Para quem não é eleito, arruma todo subterfúgio para poder ver se acaba, por uma vez, com o novo nome Brano. Mas você veio tarde. Você está perdendo tempo. Uma coisa que eu quero que você também entenda, que esta numerologia, tanto 5 como 7, o 5 é porque é Jesus, 5 letras. Fé, fight, em inglês, 5 letras. Graça, 5 letras. E foi o período da graça. Se você tem luz da mensagem do profeta, da Bíblia, você vai entender. E você sabe que não adianta ter aí uma pessoa chamada Jesus. Se ela chama Jesus, ela não quer dizer meu Salvador. Mas quando você lê na própria mensagem do profeta sobre o significado do nome Jesus, a era de Pérgamo, 58. Eu vou compassado aqui, só para te dar os parágrafos. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Isso foi em 1960, 61. Estava começando a ser avistada. Mas quando chegou em 63, já estava entrando em Canaã, que são os 7 trovões, os 7 selos. Irmão Brana trouxe uma revelação completa. Só que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Exatamente o mistério da terceira puxada, ele não podia dizer. Que é o mistério dos 7 trovões, que é o mistério do 7º selo, que é o mistério da vinda do Senhor e da terceira puxada. Ele não podia dizer para ninguém, certo? Então, ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja como Paulo veio como líder original. Irmão Brana estava falando como se fosse acontecer ainda aquilo por causa da revelação dos selos. Ele estava na revelação das eras.
Caleb representa os que permanecerão fiéis com Josué. Então você sabe o que é Jesus? Também Jeová Salvador. Mas você encontra muitas pessoas que têm o nome Jesus, já havia o nome Jesus antes de Jesus. Assim como já havia o nome Brana antes de Brana. Não importa os nomes que haviam antes. O que importa é o significado do homem e do nome no tempo que ele vive. É nesse tempo que você tem que ver o significado. Nós sabemos que estão procurando ver que Brana já existe há muito tempo, desde 1524. Bom, eu acho que pode existir até antes, né? O nome é Bran. Só que com o significado que eu estou lendo, perfeito, perfeição, foi só William Marion Branham. MacArthur Mole veio, parágrafo 28 e 29. Você sabe o que significa Bran, irmão Lee? Significa perfeito, perfeição. Eu estou falando para você, estou pregando a mensagem de um profeta. Eu só não falo no profeta, porque tem gente que só fala no profeta, mas não crê no profeta. Eles já nasceram para enganar. Mesmo crendo no profeta, eles dizem que crê, mas eles não creem coisa alguma no profeta. Se eles crescem no profeta, não estariam arrumando subterfúgios para poder desacreditar o H do tempo do irmão Branham, que foi o pai do irmão Branham quem colocou. Está escrito na mensagem, e você que crê na mensagem não vai crer naqueles que estão em estudos atrás da internet. Assim como você crê na vinda do Senhor, você vai crer como está escrito nas mensagens do profeta. 28 de fevereiro de 1963. Você não vai crer como eles arrumaram, foram atrás para saber se era dia de caça ou não, naquela semana que irmão Branham estava caçando e que os anjos do Senhor apareceram naquele monte, pôr do sol. Não, você não está atrás de procurar defeito. Você apenas vai crer. Porque, além de estar escrito na mensagem do profeta, está escrito também na ciência. A ciência diz que foi dia 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, diz a revista Ciência, que é Science, em inglês, não é? Mas você pode procurar ali e você vai ver. 28 minutos, certinho. E o que é o sétimo selo? Quase meia hora de silêncio. Vai em Apocalipse 8, verso 1, você vê isso aí. Quase meia hora de silêncio. Não é nem meia hora, é quase. A Bíblia diz quase, e no dia do acontecimento foi quase. Foi 28 minutos, não foi meia hora. Por isso eu creio no profeta, por isso eu creio na mensagem, por isso eu creio no H, por isso eu creio no 7, por isso eu creio na numerologia do nome do irmão Branham. Não estamos seguindo a numerologia do mundo, nós não trabalhamos com ela, apenas com esta numerologia que encontramos na Bíblia. 5 é graça e agora é 7. E você sabe que o próprio Deus falou para o irmão Branham, na mensagem Parado na Brecha, 140 em diante, quando Deus disse para ele, olha para aquele monte, quantos picos tem? Ele disse, tem 7. Quantas letras tem seu nome? Ele disse, 7. B-R-A-N-H-A-M. E também o Marion, que é o nome, né? Olha, isto é realidade. Ninguém mais tem nome perfeito. O avô do profeta, que dizem que ele assinava Branham
com H, não é perfeito. Não é perfeito. Oh, gente, vocês teriam que entender que até o nome de Billy Paul, José Brana, Sara, Rebeca, não é perfeito. Perfeito é Bran. Perfeito é exatamente o que manifestou. Não são os outros, os nomes. Quanto mais o nome lá do avô, ou do bisavô, ou do tataravô, não importa. O nome que significa perfeito, perfeição, é o nome de William Marion Bran. Certo? Para você que ainda não entendeu, uma carta o irmão lhe veio, você encontra até na internet essa carta, que o irmão Brana mandou para o irmão Liveiro. E exatamente, irmão Bran dizendo para ele, você sabe o significado de Gran? 6, é o mundo. Mas e o significado de Bran? Você sabe? Quanta gente não sabe até hoje? E pensam falar em Bran, como todo mundo fala, e até nós podemos colocar o nome nos nossos filhos, mas não tem nada a ver. Assim como colocar o nome de Jesus nos filhos também, e não tem nada a ver. Esse Jesus não é Salvador. O verdadeiro é Salvador. Jesus Cristo, Yeshua, é verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Mas os outros Jesus não são verdadeiros. Não é Salvador. Só Jesus Cristo é o Salvador. Assim você deveria largar da meninice, da incredulidade e de olhar para nomes de avô, de bisavô do irmão Bran, e nomes que existiam antes do irmão Bran, que já existia com H, certo? Mas nenhum deles tem perfeição, meu filho, nenhum deles. A perfeição está aqui no nome Bran, que foi o pregador, foi o mensageiro da 7ª era da igreja, foi o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi aquele que comeu o livrinho, profetizou. Olha, é esse daqui, isso é perfeito. Você não pode pensar que irmão Brana revelou apenas 6 selos. O 7º selo era ele. Irmão Brana diz, cada mensageiro das eras representa um selo. E ele era o 7º mensageiro da 7ª era. Então ele representava qual selo? O 7º selo. Irmão Brana diz no 7º selo que aquele anjo robusto, maravilhoso, era ele quem tinha o 7º selo e voou para mim. Você deve guardar essas coisas. Isto é realidade. Mas você só tem um Salvador. E não importa quantos Jesus você encontra por aí. Ele não é Salvador. Mas você tem um que é o seu Salvador. Você pode encontrar muitos Brans. É Bran. No mundo inteiro. Pode encontrar, mas só tem um que é perfeito, perfeição. Olha, isso deveria mexer com o seu coração e você converter. Como converter-se? Parecia que era e não era. Quem vai converter? Se parecia ser convertido, parecia crer, anunciou muitas vezes e não cria nada. Por isso eu dizia, hipócrita. Aí estava, não cria nada. Falava como papagaio, mas não cria. Quando você ouve nós falarmos em Bran, nós cremos. Cremos nele como um homem que teve suas falhas e cremos nele como a manifestação do Filho do Homem no seu dia. Cremos nele como eu posso encontrar na própria mensagem do profeta
Deixa eu ler aqui. Abraão restaurado, 45. HM faz parte do nome de Deus. Eu não creio apenas no nome, eu creio num HM que faz parte do nome de Deus. Engraçado que a HM de Billy Graham não faz parte do nome de Deus. E a HM de nenhum Branham que existiu antes do irmão Branham faz parte do nome de Deus. E nem que existe depois do irmão Branham. Nenhum HM faz parte do nome de Deus. E sim, o HM do tempo do irmão Branham, que é BRANHAM. 7 é o número de Deus. Como isto é maravilhoso. Outra parte importante é esta, Abraão restaurado, 145. Você vê que a manifestação é de Deus. Não é eu que estou falando. Escuta, 157, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Aquele Deus que esteve na carne de Jesus nunca morreu. Aquele Deus que esteve na carne de Brana nunca morreu. Aquele Deus que está na carne da esposa nunca morreu. Ele é o Deus Espírito. Nunca morreu. Ele é simplesmente real. Aí o irmão Brana diz, a coisa é, o povo não o reconhece. O povo não reconhece Deus. Incrédulos. Filhos de seu pai. Incrédulos no próprio nome de Deus, no seu dia, quando o irmão Brana diz, ele é Jeová Deus na minha carne. Quando era Jeová Deus na carne do Filho, como ele chamou? Jesus. E agora no entardecer, quando ele foi Jeová Deus na carne do sétimo anjo, como ele chamou? Bran. Por isso, a semente não herdará com a palha, 19. Irmão Brana diz assim, tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos, e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã, que não somos uma denominação. Somos filhos de uma família. Agora você pode ver, isso daqui é tão interessante, meu irmão, que o irmão Branham mostrou os luteranos o nome que vive, mas está morto. Wesleyanos, pentecostais, o nome que vive, mas está morto. Mas quando chega no nome de Deus no entardecer, ele não pode fazer a mesma referência. Ele tem que dizer o que é verdade. Somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Bran alguma. Bran não é uma denominação. Bran é uma família. Você não crê nisto? Bran é uma família. É o 7. É perfeição. Agora, nós na carne temos tanta imperfeição quanto teve Bran na carne. Mas na revelação, no Espírito, temos tanta perfeição o quanto tinha perfeição em Bran. Perfeito, perfeição. Porque Deus está agora no seu povo. Uma vez foi o homem santo, Jesus, e depois o povo santo. Uma vez no entardecer, o homem santo, alguém diz, bom, não pode. Bom, aqui está dizendo que é perfeito. Eu não estou falando do natural.
Eu estou falando do espiritual, da revelação, da terceira puxada, da descida do anjo forte para revelar os trovões. É desse que eu estou falando. Perfeito. Por isso, esta esposa é perfeita, porque o que é perfeito, Deus que esteve no profeta, está em cada um de nós. Entendeu, meu irmão? Aí está. Quando Deus em Cristo no amanhecer e Deus em Cristo no entardecer. Cristo Jesus no amanhecer, Cristo Bran com H no entardecer. Eu gosto muito disso. Somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Bran alguma. A denominação luterana, wesleyana, pentecostal, mas o irmão Bran está dizendo, não há denominação Bran alguma. Porque tem esse H que veio completar para a manifestação de Deus numa carne que não podia manifestar se ele fosse apenas 6 letras. Mas Deus passou pelo próprio pai do irmão Brana e fez com que ele fosse ao cartório e registrasse e colocasse neste o H. Que coisa! Você pode olhar lá atrás e ver H em todo mundo, não adianta. Não adianta você ver H nos outros. Você tem que ver este H em Bran, no dia que ele manifestou, que Deus estava numa carne, Jeová numa carne, naquela noite. Ele é Deus, Jeová, na minha carne, diz o profeta. Como isto é tão maravilhoso, não é? Acho que não precisa nada mais, somos filhos de uma família. Agora não há denominação Bran alguma. Há uma família Bran e não nos unimos a essa família. Nascemos. Você nasce pelos selos revelados, não por 6. Por 6 você nasce no mundo. Você nasce em Billy Graham. Os 6. Você nasce nas denominações. Com um bom homem, o maior evangelista que foi o irmão Billy Graham. Mas você não pode, de maneira alguma, crer apenas nos 6 selos revelados, porque você não é filho de Bran. Você não pode crer só em 6 trovões. Você não é filho de Bran. Quem é filho de Bran, da família espiritual? Irmão Brana não estava falando nada aqui da família natural, de José, de Billy Paul, e de Rebeca, de Sara. Não, ele estava falando, não há família Bran alguma. Bran não é uma denominação. Bran é uma família, e nela você não entra. Ele está dizendo que eu nasço nessa família. Você nasce nessa família. Já nasceu? Aqueles que estão pregando 6 selos revelados, eles não são da família Bran. 6 trovões, não são da família Bran. 100 novo nome, não pertence à família Bran. Filho, você tem que nascer nessa família Bran. É o novo nome. Deus em carne no entardecer. Jeová em minha carne. No entardecer, Abraão restaurado, 157. Eu não estou falando na minha carne, na carne Brana, que é perfeito. A parte espiritual. Se você for olhar a parte natural, física, do irmão Brana, você vai encontrar defeitos. No caçar, no pescar, no telefonar, alguma coisa. Eu não estou falando do Bran natural. Eu estou falando daquele espiritual, daquele que ele mesmo diz, você sabe o que significa Bran, B-R-A-N-H-A-M? Perfeito, perfeição. Isto é realidade. Deus ajude você a entender estas coisas. Agora, note bem, temos estas coisas para você ver. Ele é Deus, Jeová, na minha carne. Foi o irmão Brando que falou. Com a atração sobre a montanha.
154. Escuta uma oração. Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. E não estava? Estava. Nós sabemos disto, podemos ver isso. Homem com homem, mulher com mulher. Condição de Sodoma e Gomorra. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era o próprio Deus. O Filho do Homem revelou a si mesmo numa forma humana, realizou um milagre de tal maneira que disse a Abraão que Sara estava fazendo atrás dele na tenda. Não foi isso que Deus fez como o Filho do Homem em William Branham, que ele virava as costas para a congregação e dizia, tem uma pessoa com roupa tal aqui, o nome é tal, e não é questão de ficar lendo pedido de oração, não. Aquilo era Deus. Assim como existem os falsos, que colocam pedido de oração, e os falsos vão lá e lê, e diz que Deus revelou para eles. Quanta vergonha hoje certos pregadores estão passando de dizer que Deus falou para eles, que ia acontecer isso, aquilo, outro, que ia cair gente morta por todo lado, e não aconteceu. O que é isso? Aí é um falso profeta. Está no mundo hoje, no nosso tempo, mas Deus estava em carne e tinha 2 mensageiros, Billy Graham e Oral Roberts, mas um deles era Deus, que era Branham, porque ele diz aqui, haviam 3 mensageiros. Billy Graham e Oral Roberts nós conhecemos. Billy Graham entre os nominais, as igrejas nominais, Batista, Metodista e demais, e Oral Roberts entre os pentecostais. Mas e Branham? Não é conhecido no meio deles. Por quê? Porque Billy Graham e Oral Roberts foi conhecido lá embaixo, em Sodoma e Gomorra. Mas quem ficou com Abraão, conversou com ele, comeu com ele? Elohim, o grande Deus. Olha, você deve notar na hora do segredo. Só Deus conhece o segredo do coração. Porque a palavra é como a espada de 2 gumes, que penetra fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Você crê nisto? E esta palavra estava em Branham. Como estava em Jesus? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Você sabe em São João capítulo 1, verso 1, 12, no verso 3 você vai ver que ele estava aqui. Ele era o Criador. Foi ele quem criou todas as coisas. E o mundo não percebeu, não viu. Ele veio agora no entardecer, Deus, Jeová em Branham, e o povo não viu outra vez. Cegos. Vê tudo, mas não vê a realidade. Conhece os sinais dos tempos, mas não conhece o sinal de Deus. E muitos estão ainda manifestando nesta incredulidade dos últimos dias. Sabe por que você está confuso? Porque você deixou da mensagem de uma só pessoa. Se você tivesse permanecido com uma só pessoa, não estava falando asneiras. Mas por quê? Não pôde permanecer crendo na mensagem de uma só pessoa. Sempre tem uma só pessoa. Branham foi uma só pessoa. Pedro foi uma só pessoa. Jesus foi uma só pessoa. Paulo foi uma só pessoa. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, em suas eras, cada um, uma só pessoa. No tempo da noiva, é uma só pessoa. Por isso você está confuso, porque você deixou de uma só pessoa. E a confusão, a bagunça, entrou na sua mente.
A questão agora se levanta lá no deserto, aqui é onde isso traz. Veja agora, quero que observe, meus irmãos. Agora lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram. Mas levantou-se no deserto um chamado Datã e um chamado Corá. E eles disseram: isto tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. 128, 129, quem dizeis ser este? Quem dizeis ser este? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. Por isso você tem o quíntuplo de Efésios 4:11, mas é liderado por um profeta. E no tempo da noiva é um profeta outra vez, falando a mesma coisa, para cumprir Apocalipse 22:17, que é o Espírito fala a noiva ao profeta e a noiva, a esposa. Não dá para você ver. Quando você sai dessa linhagem, você entra em confusão. Você não sabe o que crê, você não sabe o que fala, você não sabe o que posta mais para o povo. Você não tem mais educação para conversar com as pessoas, para tratar com as pessoas que você mais amou e que mais te ajudou, que mais te deu a mão. Deus que fez isso e você despreza. Porque abandonou a mensagem de uma só pessoa, de um só homem. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma só pessoa? É um indivíduo, não um grupo, não um quíntuplo. Oh, presta atenção nisso, meus irmãos. Dentro do quíntuplo tem o profeta, que todos os demais ouvem o profeta. E sempre teve o quíntuplo no tempo de Paulo e o quíntuplo no tempo de Brana, certo? E até hoje, a noiva tem um ministério, será tão humilde, mas será exatamente uma só pessoa, para não dar confusão. Aí você soube da terceira puxada, que já aconteceu. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. A abertura da palavra. É o William Branham que está falando, porque você não crê. É uma só pessoa, mas antes não tinha uma só pessoa para falar para você, mas agora tem. Amém, amém. Encerrando, irmão Brana diz, é tão simples isso para todos nós, na hora em que manifestamos. Aí ela, mostrando claramente a noiva da semente real, não será chamada de ela, igreja, mas eu poderia dizer para você que ela será chamada de Brana, cada um de nós. Sacrifício denominacional de cabra, igreja. Não, mas por ele, a palavra manifesta do Cordeiro, pois ele é a palavra e o Cordeiro. Não chamado, ele diz, não chamado pelo nome dela, mas chamado pelo nome dele. Não pelo nome de uma denominação, mas pelo nome dele, de Deus em carne. O Filho do Homem manifestado no William Branham. Você tem que ser chamado pelo nome dele, por isso a família é Brana. É o nome dele, não é o nome dela. Ele tomaria um povo dentre os gentios, não pelo nome dela, das denominações, mas pelo nome dele. Oh, que coisa! Não pelo nome dela, mas por seu nome, levaria o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentil levaria seu nome. Tem incrédulos que diz que irmão Branham foi gentil, que Jesus Cristo foi gentil. Se Jesus Cristo
fosse gentil, ele não seria Deus. Se Jesus Cristo fosse judeu, ele não seria Deus. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, ele é Deus. Ele não nasceu por uma mulher apenas. A semente que estava na mulher, foi Deus quem deu para ela. Tanto o óvulo quanto o genes. Que Deus te ajude a você ver que agora, no entardecer, um gentil, Bran é um gentil, levaria o seu nome. Aí está o nome que você deveria hoje reverenciar, porque Deus está neste nome. Mas o que você faz? Você blasfema, você fala mal do nome do próprio Deus nesse dia final. Deus veio numa carne. Deus não veio num grupo pentecostal, Deus veio numa carne. Até o avivamento pentecostal foi um homem. E assim o avivamento no entardecer é um homem. O avivamento da noiva nos dias finais, para mostrar aquela mesma revelação. Eu não queria estar nesta posição. Eu não queria que vocês soubessem o que eu tenho pregado, que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais intercessor, que o novo nome é Bran, os 7 trovões foram revelados. Apocalipse 10 ele diz, o desvelar 341, agora que Apocalipse 10 está revelado. Ele podia dizer, não, os trovões não foram revelados. Ele está dizendo agora que Apocalipse 10 está revelado. Por que não crer? Por que você não vê que é o tempo do 7º selo? Foi Deus numa carne. Por isso, não diga a ninguém, vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Era a vinda do Senhor em carne, num profeta. E vocês não puderam crer. E sempre tem que crer no homem. Quando eles olharam em Jesus e não creram, porque eles disseram assim, tu sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Ele era Deus e se fez homem. Mas eles sempre vê o contrário. Tu sendo homem, te fazes Deus. Assim eles falam de William Branham. Tu sendo homem, te fazes Deus, dizendo que você é Deus. Jeová Deus na sua carne. Não, é Jeová Deus que se fez homem. Foi Jeová Deus que se fez Branham. Foi Jeová Deus que se fez Jesus no amanhecer. É Jeová Deus que é Espírito que se fez Branham no entardecer. Por revelação. Não é por nascimento. Jesus é por nascimento. Mas Branham é por revelação. Abertura da palavra que Deus manifestou em carne. Grande Senhor, o que eu posso fazer? Não posso e não sei fazer mais do que isso. Mas cada eleito, eu creio que ele rejubila nesta perfeição. Bran, perfeito, perfeição. Parece uma loucura, Senhor, a gente falar uma coisa desta, porque o próprio Jesus disse que o Pai é perfeito, é para nós parecermos com o Pai, porque o Pai é perfeito. E o povo não percebe que o Pai veio agora outra vez numa carne perfeita. Agora sim ele veio no 7. Perfeição. Bran, perfeito, perfeição. Número 7, 7 letras. Obrigado, Pai. Cada um de nós possamos ser agradecido pela luz da sua palavra. Amém. Amém. Isso é a pura verdade, assim disse Ratimuse. Pede o que tu queres, a tua fé me agradou. Não quero 1 milhão de dinheiro, eu quero é conversão.
entrego minha família toda em tuas mãos. Eu quero o poder da palavra, poder de transformação, batismo com o Espírito Santo, manifestado em João. Eu quero o arrebatamento, pois vivo por este momento. Eu creio na minha eleição, nasci em Brana, que é perfeição. Eu quero a ceia das bodas, não quero a tribulação. Quero estar naquele banquete com todos os meus irmãos. Eu quero um novo céu, nova terra, pela fé tudo isso me espera, pois sou aquele peixinho ressuscitado, comendo livrinho, comendo livrinho. Amém. Coisa boa, né? Agora eu quero que você relembre isto. O nome Jesus, tanto antes como depois, não adiantaria nada para dizer que era Salvador. Só o nome de Jesus Cristo, o original. Não os que vieram antes. Por isso Jesus diz: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aí você tem que saber que perfeito, perfeição, não são os nomes branco, com 7 letras, que vieram antes do irmão Brana. Mas foi no dia da manifestação de Deus em carne, Jeová Deus em carne. Naquele dia, sim, era perfeição. É isso que você deve arrepender de seus pecados e crer nesta verdade. Isto diz o profeta, que é para a fé de rapto. O irmão Brana nunca ensinou que é para batizar em nome de William Brana. No tempo dele apareceu essa doutrina, ele até parou de pregar, porque as pessoas batizavam em nome de William Brana. E todo esse povo que vieram antes de mim, ladrões e salteadores, batizavam em nome de William Brana. Isto é realidade. Mas quando veio esta mensagem para nós, do ano 2000 para cá, já veio corrigindo todos esses erros doutrinários. Não é batismo em nome de William Brana, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana diz que os trovões é para promover fé para rapto. Olha, 7 trovões, BRANHAM. Se você não tem o H, você só tem 6 trovões. Por isso você não tem a mensagem perfeita, perfeição. Deus te abençoe. A irmã Rosa Luz de Rancharia pede oração para Jaqueline, Luciana e Paulo estão com Covid, e também o Lucas, que está entubado. Pastor Sinival e família conectados, irmão Odair e família em Castanhal, Pará, conectado, família do irmão Cosme em Castanhal também conectado, e por todo o Brasil e por todo o mundo. Deus abençoe vocês, que não dá tempo de eu falar o seu nome. Deus te abençoe. Pai, estas vidas sejam alcançadas por Ti, estas vidas sejam imunizadas pelo poder de Deus. A única coisa que pode acontecer é o Senhor imunizar o corpo da Jaqueline, da Luciana, do Paulo, do Lucas e também do irmão Sebastião, lá de Mamangauzinho. Em nome de Jesus Cristo, só o Senhor pode manifestar a libertação total, imunizando esses corpos e fazendo com que este vírus desapareça desses corpos, pelo poder do nome de Jesus. Aquele dia no Calvário, que o Senhor venceu a Satanás, venceu o Covid, venceu o mal, venceu o câncer, a tuberculose, venceu todo o mal.
nós estamos certos disto, Pai. Por isso declaramos estas vidas curadas, abençoadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder não está na minha oração, está na fé que cada um tem na sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus amados, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo por sua atenção. Sábado e domingo às 19 horas, se Deus permitir, estaremos aqui falando com vocês mais um pouquinho dessas grandezas de Deus, desta revelação do novo nome de Deus para o dia final. Deus abençoe vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Moçambique, Maputo. Deus abençoe vocês da Inglaterra. Deus abençoe vocês por toda parte. São Tomé e Príncipe também. E temos ali Califórnia. Deus abençoe. A Espanha. São pessoas, muitas vezes é uma pessoa só, ouvindo. Tem lugares que tem muitos, mas tem lugares que tem 1, 2, 3, 4, que estão ouvindo. Em Luanda, Angola, alguns devem estar ouvindo. Se não ouvir agora, vai ouvir amanhã, quando tudo já ficará aí no YouTube, para vocês ouvirem e aprenderem mais com a palavra de Deus. Ouça esta mensagem, certo? E também através da Rádio Web, terceira etapa, você deve estar conectado e assistindo os cultos, as mensagens. E aqui nós temos também, através da nossa página, www.apalavrafalada.com.br, você pode entrar e 24 horas no ar. Tem hora que a gente acaba ficando fora do ar, porque acaba a energia aqui e a gente demora a ficar sabendo, né? Então, a gente fica um pouco fora do ar. Vocês desculpa-nos, mas fique firme. Falou, meus amados, uma boa noite. Deus abençoe o irmão Henrique, irmão Alexandre. Só nós três aqui hoje, né? Deus nos dê graça para prosseguirmos nesta batalha. Boa noite, povo de Deus.